Bom dia a todos. Hoje é dia 28 de maio de 2020, uma quinta-feira. Tempo bom, 17 graus temperatura interna, 13 graus temperatura externa. Sou leitor da Mensagem do Grau, na luz da verdade de Abdrushim, em 3 volumes. Dissertação 45 do 2º volume. A morte do Filho de Deus na cruz e a ceia. Quando ocorreu a morte de Cristo, rasgou-se no templo a cortina que separava o Santíssimo da humanidade. Tal acontecimento foi tomado como símbolo de que, com o sacrifício do Salvador, cessava imediatamente a separação existente entre a humanidade e a divindade, isto é, que ficava criada uma ligação imediata. Tal interpretação, porém, é falsa. Com a crucificação, os homens rejeitaram o Filho de Deus, não o aceitando como o esperado Messias. Logo, com isso, a separação ainda se tornou maior. Rasgou-se a cortina, porque, consequentemente, não havia mais necessidade do Santíssimo. Ficou exposto à vista e às correntes impuras, o que, simbolicamente expresso, explica que a divindade, depois desse fato, não pôs mais seu pé sobre a terra, tornando-se assim desnecessário o Santíssimo. Exatamente ao contrário da explicação reinante até agora, e na qual, mais uma vez, como sempre, apenas se evidencia uma grande presunção do espírito humano. A morte na cruz não era também um sacrifício necessário. Ao contrário, foi um assassínio, um verdadeiro crime. Qualquer outra explicação nem seria uma perífrase, que deve valer ou como desculpa ou então seria oriunda da ignorância. Cristo não desceu à terra absolutamente com a finalidade de se deixar crucificar. Também nisso não reside a salvação. Cristo foi crucificado por causa de sua doutrina e por ser um incômodo portador da verdade. Sua morte na cruz não podia nem devia trazer a salvação, e sim a verdade que concedeu à humanidade com suas palavras. Mas a verdade era incômoda, uma afronta aos então chefes de religião, porque lhes abalava fortemente a influência, exatamente conforme ainda sucederia hoje em tantos lugares. Quanto a isso, a humanidade não mudou. Os antigos chefes procuravam se apoiar, como ainda fazem os de hoje, em antigas e boas tradições. Elas, contudo, foram transformadas em formas rígidas e vazias pelos intérpretes e praticantes, não sendo mais vivas em si. O mesmo quadro que se presencia tantas vezes ainda hoje. Mas quem quis trazer essa vida indispensável à palavra existente, com isso trouxe evidentemente uma revolução nas práticas e nas explicações, não no verbo em si. Livrou o povo da rigidez e da vacuidade que o impelia para baixo, salvou-o disso,
e isso constituiu para aqueles intérpretes uma grande afronta, que logo puderam reconhecer como interferia energicamente nas diretrizes de sua condução errada. Eis porque devia ser acusado e perseguido o portador da verdade e libertador do peso de tantas explicações erradas. Vendo que não conseguiam, apesar de muito esforço, torná-lo ridículo, trataram de apresentá-lo como inverossímil. Servir-se-iam de seu passado terreno como filho de um carpinteiro, para taxá-lo de inculto e por isso incapaz de se qualificar como um esclarecedor, um leigo, tal qual acontece também hoje com aquele que ousa enfrentar dogmas rígidos, os quais abafam já no germe todo o anseio de ascensão livre e vivo. Nenhum dos opositores sequer entrou, por precaução, no mérito de suas explicações, pois sentiam muito acertadamente que seriam derrotados em uma réplica puramente objetiva. Ativeram-se, pois, a difamações vis, mediante seus instrumentos venais, até não temerem em momento propício em acusá-lo falsamente em público e levá-lo à cruz, afastando desse modo o perigo de seu poder e prestígio. Essa morte violenta, outrora comumente praticada pelos romanos, não representava, como tal, a salvação e também não a trouxe. Não resgatou nenhuma culpa da humanidade, não a libertou de nada, ao contrário, apenas a sobrecarregou ainda mais com um assassino da mais baixa espécie. Se com isso se desenvolveu até hoje aqui e acolá um culto que vê nesse crime um fato fundamental e indispensável à obra de salvação do Filho de Deus, então o homem se desviará com isso exatamente do mais precioso, daquilo que unicamente lhe poderia trazer a salvação. Isso o afasta da verdadeira missão do Salvador, daquilo que tornou necessária a sua vinda do divinal à terra. Não veio, porém, para sofrer a morte na cruz, e sim para anunciar a verdade no caos da rigidez dogmática e da vacuidade que arrastam para baixo, para descrever as coisas entre Deus, a criação e os homens, conforme são realmente. Dessa forma, devia cair automaticamente, sem força, tudo quanto a tal propósito engendrava o mesquinho espírito humano, encobrindo a verdade. Só então podia o espírito humano ver claro diante de si o caminho que conduz para cima. Somente em trazer essa verdade e na decorrente libertação dos erros é que consiste única e exclusivamente essa salvação. É a libertação da visão escura, da crença cega. A palavra cega caracteriza suficientemente a falsa situação. A ceia antes da morte de Cristo foi uma ceia de despedida. Quando ele disse: "Tomai e comei, este é o meu corpo. Bebei todos, este é o meu sangue do Novo Testamento, que será derramado para muitos, para o perdão dos pecados." Declarava com isso que estava disposto até mesmo a aceitar a morte na cruz
para que tivesse a oportunidade de levar a verdade à humanidade transviada. Em seus esclarecimentos, único meio de mostrar o caminho para o perdão dos pecados. Disse também expressamente: perdão para muitos e não para todos. Por conseguinte, apenas para aqueles que aceitassem suas explicações e lhes extraíssem os proveitos que continha, extraindo deles explicações vivas. Seu corpo destruído pela morte na cruz e seu sangue derramado deve assim contribuir para que se reconheça a necessidade e a seriedade dos esclarecimentos trazidos por ele. A ceia e sua repetição simplesmente devem ressaltar essa urgência. O fato do Filho de Deus, nem mesmo diante de um tal rancor da humanidade, haver recuado, conquanto tal rancor já devesse provavelmente ser conhecido bem antes de sua vinda, devia indicar muito especialmente a situação desesperada do espírito humano, que só poderia ser arrancado do declínio caso se agarrasse à corda de salvação da verdade desnuda. A referência do Filho de Deus durante a ceia, a sua morte na cruz, é simplesmente uma última e expressa insistência sobre a necessidade urgente da doutrina que viera trazer. Ao tomar a ceia, deve então cada pessoa estar consciente, mais uma vez, de que o próprio Filho de Deus não recuou ante o conhecimento prévio da morte na cruz pela humanidade, e que aí deu seu corpo e seu sangue para possibilitar que ela recebesse a descrição do real fenômeno do universo, que evidencia claramente os efeitos das leis imutáveis que trazem em si a vontade divina. Com esse reconhecimento da amarga seriedade que realça a necessidade da mensagem para a salvação, deve renascer sempre nos homens força nova, novo impulso para realmente viver a clara doutrina de Cristo, a fim de não só compreendê-la direito, como agir em tudo de acordo com ela. Com isso, então lhes será também concedido o perdão dos pecados, bem como a salvação, e não por outra forma. Também não será imediatamente, mas a encontrará incondicionalmente no caminho que Cristo mostra em sua mensagem. Por essa razão, deve a ceia sempre avivar de novo o acontecimento, de maneira que não se enfraqueça o zelo salvador em seguir a doutrina trazida com tão grande sacrifício. Pois se houver indiferença ou então mera formalidade exterior, os homens perderão essa corda de salvação, tornando a cair nos braços dos erros e da destruição. Grande erro é acreditarem os homens que com a morte de Cristo na cruz lhes seja garantido o perdão dos pecados. Tal pensamento acarreta um terrível dano atrás de si, de modo que os que assim creem serão afastados do verdadeiro caminho da salvação, que consiste única e exclusivamente em viver segundo a palavra do Salvador, segundo os esclarecimentos que deu por ser conhecedor e abranger tudo com a sua visão. Esses esclarecimentos mostram, em quadros práticos, a necessidade de apreço e consideração à vontade divina, que reside nas leis da criação, bem como as consequências decorrentes de sua obediência ou de sua violação.
Sua obra libertadora consistiu em trazer esse esclarecimento que devia mostrar as falhas e danos existentes nas práticas religiosas, porque ela trouxe em si a verdade a fim de iluminar a escuridão crescente do espírito humano. Não consistiu na morte na cruz, do mesmo modo como não pode a ceia ou a hóstia consagrada oferecer o perdão dos pecados. Tal pensamento é contra todas as leis divinas. Com isso cai também o poder dos homens de perdoarem pecados. Uma pessoa só tem o direito e também o poder de perdoar o que lhe foi feito por outrem pessoalmente. E assim mesmo também só quando seu coração, sem ser influenciado a isso a levar. Quem refletir com seriedade reconhecerá a verdade e assim o caminho verdadeiro. Mas os que pensam com indolência e os preguiçosos, que não conservarem preparada com cuidado e atenção a lâmpada que lhes foi confiada pelo Criador, isto é, a faculdade de examinar e aprofundar, poderão, como as tolas virgens da parábola, deixar passar a hora da chegada da palavra da verdade, uma vez que se deixam adormecer por comodismo frouxo e por crença cega. Não serão capazes de reconhecer, devido à indolência, o portador da verdade ou o noivo. Por conseguinte, ficarão para trás, ao passo que os que permanecem em vigília entrarão no reino do júbilo. Então está aí a dissertação A Morte do Filho de Deus na Cruz e a Ceia. Dissertação 45, volume 2, da Mensagem do Graal de Abdrushim. A Mensagem do Graal de Abdrushim é editada pela Fundação da Mensagem do Graal, sediada em Stuttgart, Alemanha. No site www.graal.de. Essa fundação do Movimento Internacional do Graal, que é traduzido para diversos idiomas, mais de 20 idiomas, para o mundo inteiro, e vendida para o mundo inteiro. E essa dissertação eu li no português europeu. Agora, a Ordem do Grau na Terra, www.graal.org.br, publica somente no idioma português brasileiro. Então, essas duas edições em 3 volumes, que são a Mensagem do Grau em 3 volumes, né? As ambas entidades. E existe um editor aqui no Brasil que publica a Mensagem do Grau da edição de 1931, que é em volume único, que é daquela época que Abdrushim ainda vivia aqui na Terra, né? Então, que é aquela pessoa ser revisada, porque no final de vida Abdrushim percebeu que a missão dele, devido ao falhar dos convocados, o não reconhecimento da humanidade, teria que ser adequada à humanidade futura, que é justamente aquela agora que estamos vivendo, da conclusão do juízo final, para possibilitar o reino do milênio. Portanto, esse editor, chama Rubens de Oliveira Santos, ele tem um site muito interessante de resgatar muitos escritos daquela época que Abdrushim viveu, isso na década de 1930, 1920, 1930, até início de 1941,
quer dizer, de 1940, né? Mas nessa época Abdurtim já estava no exílio, né? Ele já tinha sido preso pelo nazismo, perseguido pela Igreja Católica, enfim. Ele não podia mais difundir a sua palavra viva. Mas ele revisou, se tornou a terceira edição da Mensagem do Graal, de 1941. Ele concluiu essa terceira edição, agora em 3 volumes, no final de maio de 1941. Depois, em 6 de dezembro do mesmo ano, ele veio a falecer aos 66 anos, em Kipsdorf, Saxônia, Alemanha, uma cidade que fica próxima de Dresden, a sudeste de Dresden. Então, eu queria... eu não sei se no mundo atualmente outras editoras, enfim, entidades publicam mensagem. Não desconheço. Por enquanto em 3 volumes o Movimento Internacional do Grau e a Ordem do Grau na Terra. A Mensagem do Grau em 3 volumes, conforme Abdurtim deixou preparada antes da sua morte. E que só depois da guerra que foi possível publicar, a partir de 1949. A viúva de Abdurtim, Frau Maria, enfim, os filhos dela, né? Abdurtim foi a segunda esposa de Abdurtim, né? E ela era viúva de guerra, da Primeira Guerra Mundial. Enfim, agora que já tem uns 70 anos do começo da publicação desse primeiro volume da Mensagem do Grau, pode ser que outras editoras traduzam, enfim, e começam a publicar, porque aí já passa a ser domínio público, né? Então, agora quanto à mensagem de 31, que alguns poucos preferem, acho que é a original, enfim, eu desconheço que se no mundo alguma outra editora, o editor publica, porque também é uma obra já de domínio público, né? Passou dos 70 anos do falecimento de Abdurtim. São quase 80 anos, né? Ele faleceu em 41, final de 41, 78 anos. Então, mas eu desconheço que em outro lugar no mundo publique essa edição segunda edição, né, de 1931, em volume único, né, com menos dissertações. Aqui no Brasil existe o editor Rubem de Oliveira Santo, mas eu sempre digo, eu não recomendo, porque ela não está em sintonia com a nossa época do juízo final. Aquela mensagem de 1931 era aquela época que Abdurtim ainda estava aguardando os seus convocados, foi o início, né? Ele publicou, foi o início da sua missão propriamente dita aqui na Terra. Os convocados tinham que se apresentar, mas poucos se apresentaram e muitos que se apresentaram também falharam, né? E, enfim, a humanidade o perseguiu, não reconheceu, o nazismo perseguiu, o catolicismo, a Igreja Católica perseguiu e não pôde ser realizado conforme estava planejado pela luz. Então pode-se dizer que a missão original dele, de certa forma, não se completou, não se realizou. Razão porque a vida dele foi abreviada e ele então resolveu uma espécie de intercessão para a humanidade
equivalente ao que Jesus disse, né, na cruz. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então, dando ainda assim uma oportunidade para a humanidade se redimir, ou pelo menos individualmente, né, para as pessoas, possibilitando essa salvação. Porque quando por culpa da humanidade, a morte da sua palavra, a crucificação da sua palavra, Jesus foi, na verdade, não estava crucificando Jesus Cristo, porque ele é eterno, ele é vivo, ele é Deus, mas sim a sua palavra aqui na terra. Então os seres humanos recusaram a sua palavra. Da mesma forma, Bidrushim, que é o filho do homem prometido, Espírito Santo, quando os convocados fracassaram e quando ele foi perseguido, a humanidade recusou a sua palavra. Então a missão de salvação para a humanidade não foi realizada. Mas, da mesma forma, isso é um karma muito violento. Isso significa aniquilação da humanidade. Então, se um filho de Deus não faz uma intercessão, é a culpa que foi feita contra a pessoa dele, né? Tanto de Manuel Espírito Santo agora, quanto de outrora Jesus Cristo, o amor de Deus. Então, o karma é tão violento que destruiria o planeta. Mas aí houve a intercessão de Cristo outrora, para que perdoasse os seres humanos, que, que eles não sabem o que faz. Na verdade, não é um perdão parcial, vamos dizer assim, né? Não é no sentido de ainda possibilitar uma outra oportunidade, mas aí o ser humano tem que fazer por onde. Não tem nada a ver com supostamente reconhecer Cristo e ser perdoado os seus pecados, como o chamado cristianismo difunde essa ideia, mas para se iludir e arrumar adeptos. E essa sempre foi a função desde a Igreja Católica, quando foi instituída. Arrumar adeptos. A função da verdade, das palavras de Cristo, vivenciar realmente a verdade, que o amor de Cristo não está separado da justiça e da pureza. Então, isso ficou em segundo plano. E teve sempre aquela visão terrenal, de poder, de expansão, e isso continua até hoje. Mesmo depois de Lutero, né, que muitas coisas foram eliminadas das falsidades, das mentiras, dos pecados, vamos dizer assim, das incorreções do catolicismo, como santificação, inquisição, santificação de pessoas, a própria o culto a Maria, e por aí vai, mentiras, né, que o catolicismo inventou sobre o nascimento de Cristo sem geração, né? Jesus foi filho de Creolos, né, um centurião romano, e enfim. Mas isso não eliminou velhos conceitos, e principalmente nos tempos atuais, que o ser humano quer tudo assim, quer se iludir, não quer encarar a luz e a verdade como é de fato. Então, a mensagem do grau está aí, para as pessoas poderem obter a sua salvação, caso façam por onde. Então, é isso. A Bidrushim, então, com a sua, apesar de todo o seu sofrimento que ele passou, sendo preso, perseguido, abreviada a vida, ele ainda concedeu essa oportunidade para a humanidade. Porque se ele não tivesse revisado a sua mensagem, ficaria só a mensagem 31 que passou a representar o karma da humanidade, a grande culpa da humanidade. Estaria, posso dizer, a mensagem 31 é o corpo de Cristo, é o corpo do Filho do Homem, Bidrushim, Espírito Santo, representado aqui na Terra, que
que foi crucificado, ou seja, foi rejeitado. Né? Então isso é um karma violento. E a Terra hoje possivelmente já estaria destruída. Mas não, ele ainda concedeu uma oportunidade através da revisão da sua mensagem para uma época futura. Né? Naquela época que ele faleceu, estava em plena Segunda Guerra Mundial. Muito sofrimento para a humanidade. Então, a humanidade teve que passar um sofrimento muito grande, mas não foi destruída. Haveria, então, a oportunidade, especialmente para o indivíduo. A mensagem em 3 volumes não passou a ser mais uma obra prioritariamente de salvação da humanidade toda. Não foi mais. Isso só seria possível. Aliás, isso só tinha sido determinado enquanto Emmanuel, o Espírito Santo, Emmanuel Abdruchin, estava encarnado na Terra. Depois disso, ele revisou sua mensagem do Grau, terceira edição de 1941, para 3 volumes. Aí passou a prioritariamente não mais salvar a humanidade, mas sim o indivíduo, individualmente, aquele que quisesse fazer por onde, ansiasse pela sua salvação. Agora, caso a humanidade a reconheça, eu acho que isso ainda é possível. Ainda uma grande parte da humanidade ainda poderá ser salva, porque isso a verdade ela liberta, ela traz a luz, traz conexões com a luz, e com isso todo o planeta melhora. Certamente nem todos os seres humanos podem ser salvos, porque muitos já estão condenados, né? Já entregues às trevas por vidas anteriores, enfim, já são servos de Lúcifer, já são decaídos, né? Não tem salvação. Então, talvez, possivelmente, metade da humanidade já não tem qualquer chance de salvação. São os mortos-vivos. Mas uma grande parte ainda pode ser salva. Mas isso depende de uma conversão, né? Então, cada pessoa que tem conexão na mensagem do grau, como eu, se esforça. Eu me esforço em divulgar essa palavra para, para aqueles que ainda têm um pouco uma centelha não totalmente apagada, possa refletir, possibilitar refletir, às vezes com muito sofrimento, mas com um chacoalhão, enfim, para poder encontrar a luz e a verdade. Então é isso.